Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Giardino Bistrô Italiano. Mágica do Ser, facilitadores da consciência. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear, em Santa Maria e região. Quiro Pilates Wellness Center. Olá, eu sou Lígia Marques e você está assistindo o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Ele é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje nós vamos ter um programa super legal, divertidíssimo, e eu vou começar a ler sobre a nossa convidada e já conto quem é. Ela é delegada de polícia, atualmente exerce o cargo na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, DPPA, em Santa Maria, possui graduação em Direito pela Universidade Franciscana, com especializações lato sensu em Direito Constitucional pela Universidade do Sul de Santa Catarina, MBA Business Intuition Identidade Empresarial pela Faculdade Antônio Meneghetti e especialização em Ontopsicologia pela Antônio Meneghetti Faculdade, também onde é professora universitária no curso de Direito desta instituição. Ela é escritora, autora de obras literárias, como, por exemplo, estes contos Subterrâneo, antologia Rupturas, da editora Dedalos, em 2020. Escreveu também A Delegacia, como finalista do prêmio Off Flip de Literatura 2021, e o conto A Espera, selecionado do prêmio Off Flip de Literatura 2022. Ouvindo seu projeto original, que seu espírito criança lhe soprava, escreveu um romance agora há pouco, que já vamos descobrir como é. Bem-vindo ao programa, Roberta Trevisan. Obrigada, Lígia. Muito obrigada pelo convite. Vamos descobrir, então, essas façanhas, né? E essas novas obras que foram nascendo. Roberta, você é casada, tem 2 filhos meninos e, portanto, exerce funções na vida pessoal e profissional. E junto a essas atividades nasceu uma filha chamada Matilda. Sim. Em nota, é um livro, né, um romance, em nota para os leitores no livro Matilda e o Clube de Leitura, você escreve lindamente sobre as suas primeiras lembranças da infância e da adolescência, os teus primeiros contatos com as letras, com as palavras, as primeiras histórias escritas por você, né, e os livros que você lia. Conte para o nosso público essa passagem da tua infância e juventude, como é que foi esse resgate, a tua vontade de escrever, que se tornou viva novamente. Sim. Então, Lígia, como eu contei ali na nota da autora, que eu fiz questão de colocar no livro, né, eu queria que as pessoas que encontrassem esse livro, inclusive os adultos, entendessem como que esse livro aconteceu para mim. Então, eu precisei contar essa minha história com as letras, né, e sempre me fascinou, desde muito pequenininha, quando eu comecei a aprender a ler, a questão dos livros, de ter um mundo só para mim, de conseguir mergulhar num outro universo sem sair do lugar, digamos assim. E eu gostava de escrever desde muito novinha, né? Então eu conto ali que na 3ª série teve um texto que foi para a prova, para ver como essas questões da escola nos marcam, né? Quanto a gente não sabe, às vezes,
o papel que um professor tem, né, de dar o protagonismo para aquele aluno que se esforçou, né? Parece que aquilo vai passar e olha quantos anos faz que isso aconteceu. Eu lembro do título, que era Florzinha Feliz, né? A professora colocou Florzinha Feliz na prova e era o texto que eu tinha feito em aula, então a gente estava na 3ª série, ela escolheu o meu, e aí os colegas tinham que adivinhar quem era a autora do texto. E ela desenhou uma florzinha com 7 espaços e ali os colegas tinham que colocar as letras do meu nome. Então aquilo para mim foi uma coisa assim que reforçou ainda mais, né, esse meu desejo, essa minha vontade de criar, de escrever. E isso me acompanhou por muito tempo na minha vida, né? As histórias, escrever na sala de aula, passar para os colegas, né? Fazer um livro de brincadeira e passar para as amigas, e uma passava o capítulo para a outra no meio da aula, e a gente, eu era estimulada por elas também. Aí o que acontece, né? Isso vira um sonho de ser escritora, desde que eu era muito pequenininha, eu falava nas brincadeiras, brincando de Barbie, que eu era escritora, mas aí a gente vai crescendo, e infelizmente tem um lado nosso que vai apagando isso, né? Que isso fica como, não, peraí, agora, né, eu preciso estudar, entrei para a faculdade de Direito, me formei, agora eu preciso trabalhar, então eu comecei a estudar para concurso público e isso ficou completamente soterrado, né? Eu não fiz mais, parei de escrever, não fiz mais nada por esse meu sonho e fui deixando. Só que quando o projeto existe dentro da gente, ele vai dando sinais a todo momento. E isso estava muito forte. Quanto mais o tempo passava, mais isso me incomodava. Eu precisava me resgatar, eu precisava me encontrar de novo comigo mesma, porque isso é uma coisa minha. Ninguém me ensinou a gostar de ler e escrever. Eu sempre fiz isso. A leitura sempre me acompanhou, mas a escrita realmente eu acabei deixando de lado. Quando passei no concurso, a polícia me demandou muito, né? Eu precisei aprender muita coisa e o meu tempo era todo voltado para lá. Aí eu casei, tive filhos e nesse período isso começou a ficar ainda mais. Antes do meu segundo filho eu já comecei a escrever de novo. Que só que isso ficava assim, né, Lígia, como uma coisa, é um passatempo, nunca vai sair um livro, nunca vou fazer isso profissionalmente, né? Aquelas vozinhas. Uma voz dentro da cabeça. A gente. Uma voz dentro da cabeça, assim. E aí chegou um momento que eu pensei, se eu não fizer isso, eu vou ficar frustrada, eu vou ficar infeliz, né? Porque eu preciso disso. Isso é terapêutico para mim. Então a escrita, as palavras, e aí eu resolvi colocar mesmo no papel essa história. Que legal. É um voltar-se para si e também fazer a própria arte, né? Porque o ser humano, nós precisamos desse contato, né? A literatura é uma arte também. E a nota que tu escreveu no livro, eu achei muito interessante, muito importante, porque ajuda muitas pessoas a também buscarem dentro de si essa criança, né? Que está ali, né? A vontade de escrever o livro era uma semente, então, que estava viva dentro de ti, né? E tu a resgatou. Aprendeu que escrever dá trabalho, é árduo e exige disciplina. Como é que nasceu, então, a Matilda? Por que o nome Matilda? E como é que foi acontecendo esse processo de desenvolver a escrita, o período? Quanto tempo Matilda levou para nascer? Então, a Matilda foi uma exceção. Eu escrevia contos, muitas vezes policiais, esses aí que foram publicados, tem um que é o nome é A Delegacia, né? Era outro tipo de escrita, né? Nunca pensei em escrever para crianças e adolescentes. E chegou um momento que eu decidi que o livro teria que sair. E eu estava me questionando quem seriam os destinatários dessa história, para quem que eu ia escrever. Eu já tinha projetos de romances policiais deixados pela metade. E aí um dia eu estava num salão de beleza fazendo as unhas, tinha saído do plantão, tinha feito plantão noturno, estava lá relaxando, e isso foi em 2019, então foi antes da pandemia, né? Entrou uma menina no salão com o livro aberto na barriga, assim, aquela cena me chamou, já contei tantas vezes, não canso de repetir, ela entrou assim,
agarrada no livro. A mãe dela vinha na frente e ela vinha atrás segurando o livro. E aquela cena me tocou tanto, assim, eu olhei, eu me enxerguei, porque onde eu ia, depois eu descobri que ela tinha 9. E aí me tocou muito, porque eu era assim, eu levava os livros para onde eu ia, eu gostava de andar com eles, e me chamou a atenção numa era digital, onde as crianças carregam o celular, principalmente nessa idade aí, eles já estão completamente voltados para esse mundo. Aquela criança me tocou, e aí eu chamei a menina. Quando eu vi o nome do livro, era A Garota Detetive. Aí eu comecei a rir. Que engraçado. Eu passei a vida toda lendo Agatha Christie e romances policiais, e a criança tava com um romance policial para criança, digamos assim, né? E aquilo foi na hora. Quando eu vi, eu falei, é aí, eu tenho que escrever para esse público. Olha, porque, que legal. Porque gerou uma identificação muito grande comigo, daquela menina. E a minha vontade de mostrar que é possível a criança ainda naquela idade fazer outras coisas que não ficar diante das telas, de ter uma atenção focada, de ter essa relação com o papel. Por isso que eu também não fiz o livro digital, ele é físico, ele é para tocar, é para sentir, é para a criança se apaixonar pelo livro e pelo ritual da leitura. Então, naquele mesmo dia, Lígia, eu saí dali assim, eu olhei, conversei com ela, comprei o livro, fui na livraria, comprei A Garota Detetive para ver como é que era. Que legal. Muito legal, assim, e o livro era uma graça. E naquela noite eu comecei a escrever, naquela noite exata. E o título já veio, que normalmente o título é a última coisa, né, que se coloca. Sim. O meu foi a primeira. Era Matilda e o Clube de Leitura. Sério? Sim, eu queria falar sobre uma menina que gostava de livros. Assim, E uma menina acordando numa noite cheia de sonhos. E a história começa assim, ela começa acordando. Então foi, e o nome Matilda, eu nem tinha assistido o filme, tem o filme Matilda, né? Eu fui assistir agora. Eu lembro dele na infância, claro, era uma menina com poderes sobrenaturais e ela também gostava muito de livros, mas isso eu não sabia. Nem lembrava. Não lembrava. Dessa história. Não conhecia, agora eu vi o filme inteiro. Mas esse nome foi um nome forte, foi um nome que eu não associo com nada, assim, é um nome atemporal. E a história começou a fluir ali. E aí foi em julho de 2019, se eu lembro. Logo em seguida, 2-3 meses depois, eu assumi a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Então eu estava com essa história em andamento quando eu assumi. E ali, Lígia, diante dos horrores que a gente vê nessa profissão, pensa só, é uma delegacia que lida com todos os crimes da cidade que vitimam crianças e adolescentes. Então é muito pesada. Isso só reforçava ainda mais a minha vontade de escrever, né? Que é uma idade, 9, 10 anos, que é a idade que eu imagino, 12, até uns 12 anos, que tu ainda consegue formar um leitor, né? E alguém que goste de leitura. E aí eu continuei escrevendo naquele período, até que agora eu publiquei. Muito interessante, tu foi ouvindo os sinais, né, que foram te dando as passagens, né, porque são imagens também, a menina com o livro, a menina de 9 anos, a detetive, depois tu chega em casa, vem o nome e ainda trabalha por um determinado período com essa vitimação das crianças e adolescentes, que vai te reforçando mais assim essa vontade de ir para o caminho da educação, né, e ajudar as pessoas. Antes de nós passarmos para o próximo bloco, me conta então quem é Matilda, para o que ela veio, qual é o propósito, né, dela, não só do livro, mas como o propósito da Matilda, e aonde é que tu gostaria de chegar com esse livro, qual é a intenção do livro e para o público, para qual público, né? Tu já começou a falar sobre isso. Sim, então a idade que eu imagino é para crianças entre 9, 8 até uns 12, 13 anos. Mas tem muito adulto lendo, Lígia. Justamente por quê? Porque eu deixei a criança que eu tenho escrever esse livro, né? A criança que está dentro de mim. Então, eu acho que é um livro que toca muito isso, né? E o propósito, primeiro era só simplesmente contar uma história. Não tinha, assim, uma intenção. Era realizar esse projeto de escrever um livro contando uma história que eu gostaria de ler. Mas depois, quando ela ficou pronta,
eu vi que tinha pontos muito interessantes. Por exemplo, não se fala em celular, eles se comunicam por bilhetinhos. Não existe. Até no primeiro momento que eu ia falar numa foto, eu tinha escrito selfie, daí eu tirei tudo que fizesse relação com eletrônicos. Até porque ali na própria DPCA, e no meu trabalho na Polícia Civil, hoje, eu não estou mais na DPCA, mas ali na DPPA, a gente trabalha com todos os crimes, né? O celular é uma porta aberta para a criança e muitas vezes os pais não sabem onde eles estão entrando. Com um livro não é bem fácil, né? Tu dá uma olhada no livro e diz, esse tu pode ler, né? Esse tu não pode. Agora o celular te abre um universo, né? E eu tenho 2 filhos pequenos também. Então é justamente o estímulo da leitura. Ela tem um clube de leitura, então as histórias, os livros que eles leem, também a minha ideia é criar curiosidade para que as crianças vão atrás desses livros, que são livros com imaginário muito tranquilo, são livros clássicos, né? São livros que o tempo consagrou, muitos deles ali. Então, o papel da Matilda é esse, né? E também de ter crianças protagonistas, né? Que vão atrás, que resolvem seus problemas. Então, eu acho que é uma história... É uma história que não teria muita contraindicação, digamos assim. É uma história simples. Mas de estimular a ação, né? Protagonismo, independência. Nós temos uma geração que está vindo aí, que já está se preparando para isso, né? Bom, nós vamos para o próximo bloco e vamos saber mais coisas sobre o livro da Matilda, por exemplo, como é que ela selecionou as imagens, o ilustrador, né? E esses livros e filmes que a Matilda indica no livro, que começa a aguçar a curiosidade das crianças e dos adultos que leem o livro. Esperamos vocês, a gente já volta. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Giardino Bistrô Italiano. Mágica do Ser, facilitadores da consciência. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear, em Santa Maria e região. Quiro Pilates Wellness Center. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. E continuamos conversando com Roberta Trevisan. Inclusive, Roberta, tu tem um nome que eu não citei antes, Roberta da Rocha Marques Trevisan. Marques da Rocha. Marques da Rocha Trevisan. Isso. Ela é minha xará de sobrenome, né? Ah, é? É claro, Marques também. É, sim. Bom, Roberta, uma parte muito interessante que eu achei no livro, aqui nós temos o livro, né, a capa do livro, e dentro ele tem várias imagens, nós vamos passar algumas, mas é uma das coisas que eu me preocupo e atualmente a gente tem que se preocupar, né, que nós somos imagem, então como é que nós estamos informando essas imagens também através de um livro, de um filme, né, música, tem imagem. Eu falo muito sobre isso aqui no programa. Então eu gostaria de saber da tua parte, né, como profissional escritora, quais os cuidados que tu teve sendo um livro infanto-juvenil na produção das imagens, dos desenhos, das cores, quem foi o ilustrador. Fala para o nosso público como é que tu foi conduzindo. Sim.
Então, esse livro, ele nasceu, uma coisa que eu não falei ainda sobre ele aqui, ele nasceu como fruto de um projeto de trabalho de conclusão de curso, né, da minha especialização em ontopsicologia. Eu fiz o projeto de um produto e desenvolvi o produto, né? Eu fiz o projeto, na verdade, no MBA e desenvolvi o livro na especialização. As imagens eram uma preocupação, né? Então, a minha orientadora, a professora Claudiane Weber, que tem expertise nessa área, me auxiliou. Porque assim, Lígia, eu sabia fazer o texto, mas não entendia nada de imagens. E a Claudiane é justamente perita nessa parte. Sim. Primeiro passo foi escolher a ilustradora, né, que é a Gisela Pisato, que eu sou apaixonada pelo trabalho dela. Então, foi no Instagram que eu conheci a Gisela. E eu fiz o convite, né, achando até que ela pudesse não aceitar, porque era um projeto de um livro pequeno que eu não sabia nem se seria publicado. No primeiro momento eu ia fazer 80 cópias, no máximo, só para entregar para a banca e levar para algumas escolas da Quarta Colônia ali. Essa era a minha ideia inicial. E aí o que a gente fazia? Ela me mandava, eu mandava a cena que eu queria ilustrada, né? Aqui, por exemplo, tem que estão todos os personagens do clube. Sim. Da Matilda. Eu achei muito legal, eles são tão alegres, me motiva olhando. Exatamente, as cores, a mesma coisa. E aí eu mostrava sempre, fazia com a Gisela todo esse trabalho, e a Claudiane também dava a opinião dela em relação a isso, né? Começava um desenho, de repente, um pouco mais de cor, um pouco mais de sorriso. Isso, né? Isso só olhar, nos primeiros. Né, também. O olhar, porque depois a gente se entendeu de uma forma que era assim, quase que não precisava falar. E a minha opção foi fazer 11 ilustrações, não são muitas, é um livro de 144 páginas, justamente para não cercear o imaginário do leitor. Eu queria apresentar os personagens, queria que eles vissem como é que eu tinha imaginado. Aqui, por exemplo, essa que eu adoro, eles estão escondidos na biblioteca, se reunindo, fazendo reunião secreta para o clube de leitura. Então estão os rostinhos deles, né, as roupinhas como eu imaginava, mas nada muito além disso. Então as cenas mais fantásticas, assim, que eles vão acontecer coisas, né, fora do ordinário, eu deixei para a imaginação deles mesmo, para não justamente para não fechar, né, para deixar aberto, porque imagem por imagem a gente também coloca no outro com palavras, né? Isso. Então, no momento que eu escrevo uma cena, eu estou colocando uma imagem na mente do leitor. Então, eu não queria que a imagem desenhada fosse muita, né? Ela tinha que ser um pouco, porque para alegrar o livro, e acho que a finalidade foi alcançada, e para apresentar como é que eu imaginava a Matilda, como é que eu imaginava a Savana, como é que eu imaginava todos os personagens, e deu certo. E aí depois teve a apresentação do projeto do TCC, e acho que as imagens foram muito bem recebidas. Sim, elas vestem roupinhas da escola, mochilinhos, livros. Muito bonita essa parte da biblioteca. E aqui o lago com os peixes coloridos. Ai, sim, essa cena. E um peixe ali peixe voando. Eu não quis dizer voando, porque o peixe não voa, mas vale tudo na imaginação. Nesse aí vale. E aqui uma outra com uma árvore cheia de flores e uns passarinhos ali se bicando, né? Muito querido, muito bonito, parabéns. Obrigada, a Gisela é fantástica mesmo. Na página, vamos falar um pouco aqui sobre essas indicações, que é muito interessante, assim, já estou sabendo que tem algumas crianças que já estão se interessando, inclusive, em ir mais adiante lendo o livro, né? Na página 124 do livro tem um diálogo, né? E alguém pergunta: quais livros vocês já leram? E a Matilda sorri com os olhos, dizendo: um monte, de todos os tipos. E aí ela começa a relatar os nomes de livros, né? Então, qual foi a tua intenção, citando esses livros, assim, seria para instigar os leitores a outras? Exatamente, porque eles têm o clube de leitura e aí eles têm um livro eleito. Então, todo mês eles se reúnem para debater aquele livro que foi lido. Essas são as reuniões deles. Eu participo do clube de leitura adulto, né? E o infantil que eu imaginei aí era assim, então eles se reuniam na biblioteca, escondido, tudo secreto, acendem as luzinhas
E às vezes eles fazem um teatro, então eles gesticulam, eles fazem uma peça a partir daquele livro que eles leram. E essas obras que eu citei aqui, então, são livros que fizeram parte da minha existência, né? E tantas outras. O Jardim Secreto, o Sofá Estampado, que tu falaste, Alice no País das Maravilhas, As Crônicas de Nárnia, entre muitos outros, né? O Pequeno Príncipe, A Garota Detetive, eu tive que citar aqui também, né? Que seriam, então, os livros que fazem parte do clube de leitura, que é essa reunião que eles têm para debater o livro eleito daquele mês. E a ideia é essa, é criar curiosidade para que a criança, depois que lê esse livro, vá procurar os outros. E também que ela, caso queira, faça o seu clube de leitura. E eu já tive alguns feedbacks de crianças querendo formar na escola e em condomínio fechado também, fazer reunião de condomínio para fazer clube de leitura depois que leram o livro da Matilda. Que legal, então tu tá chegando num objetivo que tu gostaria. Exatamente. Que exatamente. Legal. Dando continuidade, né, na educação e formação dos leitores infanto-juvenis, seria esse o propósito? Esse é o propósito. Porque, por exemplo, assim, muitos desses eu cheguei a ler também na minha existência, né? O Sofá Estampado eu nunca li, de Lígia Boiunga, e as histórias de Sherlock da Silva de Josué Guimarães. Do que se trata esse Sherlock? Sherlock da Silva, sim. E eu usei esse livro, são historinhas de detetive. É um caso, ele tem uma coleção. Mas tu também leu na infância? Li na infância também, sim. E fui resgatando, né? Fui resgatando. Depois, quando eu comecei a escrever, eu fui atrás de alguns livros para poder citar aqui. Sim. Então, é um mistério de uma galinha que desapareceu. São coisas assim, sabe? Bem infantil, bem pura, né? E como a Matilda gosta de detetive, ela gosta de investigar, então eu coloquei esse aqui num contexto que eles estão, enfim, ali num lugar que eles se reúnem e eles estão lendo esse livro. Que legal. Sim. Bom, claro que sempre as nossas obras artísticas, tudo que a gente faz, vem a nossa expressão, vem a nossa psique junto, não adianta, né? Porque tá ali dentro. E o bom é quando a gente expressa essa criança, né? Que às vezes fica escondida lá, guardada, e a gente resgata como aconteceu contigo, né? Então, tu tem os teus amores, os teus projetos, não foi por acaso que tu escolheu o direito, nem estudou para ser delegada, tu nem sabia direito se ia ou não, mas a vida foi te colocando essas coisas e tu foi aceitando e tá aprendendo em todas esses momentos, tanto na profissão como na família, como mãe, como esposa, né? O clube de leitura, então, está formado, né? E como é que está sendo essa repercussão, né? Sobre a obra Matilda e o clube de leitura? Tu tem recebido alguma coisa já de volta e quais são os teus novos projetos para encerrar o programa? Tá, então assim, Lígia, ele foi muito além do que eu imaginei num primeiro momento. Eu falei que eu só ia imprimir 80 cópias, na verdade na hora de fazer o livro eu resolvi fazer 500, até nem valia a pena fazer menos em razão do custo da tiragem mesmo. E fiz um lançamento na Livraria Atena, aqui em Santa Maria, em março, que foi muito legal, foi muita gente. E depois na Feira do Livro, né? E comecei então eu deixei o livro à venda na Livraria da Mente, na Livraria Atena, e eu vendo o livro pelo Instagram. E vou te dizer que dos 500 eu tô com 60 livros só, eu acho, um pouco mais, já legal. Foram todos. E para minha felicidade eu fui procurada por uma editora. O livro caiu na mão, para minha sorte, caiu na mão do dono dessa editora, e a gente está quase fechando o contrato aí para Matilda ser lançada nacionalmente. Com um volume maior também. Sim, aí eles vão fazer uma tiragem bem maior. Sim. E o volume 2 está sendo escrito, já está bem adiantado. Que legal! O volume 2 da própria Matilda. Da própria Matilda, é a continuação dessa história. Bom, assim, eu vou te dizer que eu já estou imaginando ela em desenho, em filme, eu já estou imaginando. Ai, tomara, imagina, então. E nós temos, né, no Brasil, nós temos algumas histórias que se tornaram, né? Sim. Filmezinhos, novelinhas e tal, né? Sim. Isso é bacana. Parabéns, muito lindo o teu trabalho.
E que bom que estão nascendo Matildas e que nasçam muitas outras. Muito obrigada pela tua colaboração ao programa. Eu que agradeço. Estamos encerrando então mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Ele é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET e em todas as páginas sociais do YouTube, Instagram e Facebook, tanto da TV Santa Maria quanto do programa Lígia Marques. Se você quer ser um apoiador cultural deste programa, envie um e-mail para programaligiamarques@gmail.com. Dê uma passadinha na minha loja virtual, ligiamarques.com.br, para conhecer as minhas peças e visitar o meu ateliê. Foi um prazer ter estado com vocês. A gente se vê nos próximos programas e eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Giardino Bistrô Italiano. Mágica do Ser, facilitadores da consciência. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear, em Santa Maria e região. Quiro Pilates Wellness Center.